Então, a palavra de hoje está baseada aí em Hebreus capítulo 10, do 32 ao 39. Hebreus capítulo 10, do 32 ao 39. Lembrando, curta este vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e ative aí as notificações para você receber aviso de novos vídeos, tá certo? É a tarefa que você tem aí. Dar like, curtir o vídeo, né? Compartilhar, se inscrever no canal e deixar as notificações aí ativas, né? Ativadas para você receber aviso de novos vídeos. Então, Hebreus capítulo 10, do 32 ao 39, diz assim: Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento. Glória a Deus. Deixa eu ajeitar aqui, deixa eu repetir. Então vamos lá, Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que possuem, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha só que interessante. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e que são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Glória a Deus. Aleluia. Fizemos a leitura na Bíblia NVT. Viva pela fé e persevere até o fim. Glória a Deus. Irmãos, esta carta é muito interessante, ela é muito rica. Ela é muito rica. É claro que um novo convertido, ao ler a carta aos Hebreus, não vai conseguir compreender, porque ela tem um cunho teológico, vamos dizer assim, mais profundo, né? Só que, de forma bem resumida, o autor aos Hebreus escreve com o propósito de mostrar a superioridade de Jesus Cristo. E não se sabe ao certo quem escreveu esta carta. Não se sabe ao certo. A gente faz especulações, mas o autor aos Hebreus não se identifica, né? Não diz, olha, eu sou Paulo, Pedro
ou Lucas, ou Marcos, Tiago, não. Não há uma certeza de quem escreveu esta carta. No entanto, não há como ignorar, não é, a importância e da profunda mensagem contida neste livro. E também devemos lembrar que toda a Escritura, né, toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela serve para nos ensinar, ela serve para nos corrigir, ela serve para nos tornar pessoas melhores. Toda a palavra é inspirada pelo próprio Senhor. Então, não tem como a gente ignorar a importância e a mensagem profunda contida neste livro. E aqui a gente sabe uma informação, né, para quem ainda não tem o conhecimento, o título desta carta, deste livro, Hebreus, é porque ela foi escrita justamente para judeus que se converteram ao cristianismo, né? Que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, como o Messias. Então, ela foi escrita para cristãos que anteriormente praticavam o judaísmo. Foi escrita aos judeus. E aí eu quero trazer aqui para você alguns motivos pelos quais esta carta foi escrita. Primeiro, os leitores, né, os destinatários desta carta haviam recebido a fé. E quando iniciaram, eles iniciaram de forma, vamos dizer aqui, com grande entusiasmo. Iniciaram fervorosamente na fé. Só que com o passar dos dias, eles perderam este entusiasmo. Eles perderam, né, essa alegria. Deixa eu ver aqui, meu celular estava no bolso aqui, começou a esquentar. Esquisito. Eu tava aqui no meu bolso, começou a esquentar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. E é até perigoso, né? Esquentar muito. Eu sentindo um calorzinho aqui, eu falei, o que tá acontecendo? O celular esquentando aqui no bolso, né? Então, deixa eu dar só uma olhada aqui se... não tá ativado não. Vou deixar aqui em cima para não esquentar mais. Então, com o passar dos dias, aproveitando a pausa, vai dando o seu like aí. Né? Para não esquecer. Aproveitando a pausa, vai dando o seu like para não esquecer. Dê seu like, compartilhe e se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? Então, com o passar do tempo, eles perderam este entusiasmo. A gente até lembra, né, da igreja em Éfeso, né, que precisava voltar ao primeiro amor, né? E eu pergunto, você por acaso não se identifica com os hebreus, com este povo aqui, com esses cristãos que iniciaram fervorosamente, que iniciaram com um grande entusiasmo, que iniciaram com uma grande alegria na fé, só que com o passar do tempo foram esfriando, foram se entristecendo, perdendo este entusiasmo, perdendo essa alegria. Faça uma reflexão. Se você é uma destas pessoas, a palavra também é para você. E se você ainda continua
fervoroso, forte. Essa palavra também é para você. Serve como uma advertência para você não perder a fé, para você não perder a esperança, para você continuar firme, perseverando. Então, com o passar do tempo, eles foram enfraquecendo na fé, a ponto de desanimarem, perderem o ânimo, de continuarem firmes, perseverantes. Veja, Hebreus capítulo 12, versículo 3. Considere aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, de forma que vocês não se cansem, nem se desanimem. Considerem aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, de forma que vocês não se cansem nem se desanimem. Quem sofreu uma grande oposição, que morreu na cruz por cada um de nós. Então, olhe para o sofrimento de Jesus, esta é a mensagem, Olha lá, Hebreus 12, 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Aí ele vem e nos dá esta orientação. Aí, na Bíblia NVT, pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. A mensagem agora aqui fica mais clara, Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Tô desanimado. Tô com desânimo. Não tô nem com força para continuar, para seguir em frente, pregando, para continuar orando. Vamos pensar no seguinte. Jesus Cristo foi chicoteado, Foi açoitado. Sofreu os açoites. Teve que carregar a cruz. Teve que andar um bocado para chegar até o lugar da crucificação. Imagina, ou então, imagina se no meio do caminho, ele tivesse desistido, falado, não quero, vou parar por aqui. Imagina Pedro, ali com toda a sua carnalidade, foi lá e arrancou a orelha do soldado com a espada. E Jesus falou, se eu quisesse, viria milhares e milhares de anjos após o meu comando. É só eu dar um comando e desce à terra milhares de anjos. E se Jesus tivesse dado esse comando, não? Desisto da humanidade. Desisto de me oferecer como sacrifício puro e santo por este povo, a favor deste povo. Então nós devemos pensar no que Jesus Cristo sofreu, no que ele viveu, para que pudéssemos estar aqui hoje, ouvindo esta mensagem, recebendo de Deus esta mensagem, Será que pensar no que Jesus Cristo sofreu por você não te dá ânimo?
Não te dá alegria para continuar? Força para continuar? Se nós pensamos no que Jesus Cristo sofreu por cada um de nós e não nos animamos, não encontramos nesta reflexão ânimo, força para continuar, é porque nós desprezamos o que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Então, a orientação é: pense no que ele sofreu. Pense no que fizeram com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro problema, né, desses cristãos, dos hebreus, é que eles tinham deixado de crescer e sofriam um sério problema de compreensão da doutrina de Cristo. Olha só, Hebreus 5:12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então, vamos destacar aqui o início. Embora a esta altura já devessem ser mestres, ou seja, eles não cresceram. Lembre-se do que foi ministrado aqui, a palavra de Deus. O Senhor vai, vai montando, todo um conjunto de mensagens, vai entregando a porção, o complemento de cada mensagem. Segunda-feira falamos aqui sobre conhecer a Deus, buscar ter um relacionamento de profunda intimidade com Deus. E era isso que faltava para este povo. Já era para eles serem mestres. E não eram. Eles estacionaram no crescimento, no conhecimento, no relacionamento com o Senhor. E por causa disso, eles sofriam de um sério problema de compreensão doutrinária. Eram levados de um lado para o outro, como Efésios 4:14 fala, por ventos de falsas doutrinas. E tem muita gente sofrendo disso hoje em dia, porque não se alimentam com a palavra, são facilmente enganados por falsos profetas, aceitam qualquer tipo de alimento e não o alimento da palavra. Busquemos crescer no Senhor. Assista a live do dia 16. Outro problema que tinha é que eles não estavam sendo leais aos líderes cristãos. Veja só a orientação de Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Tem gente que ao invés de dar alegria ao pastor, que pensam ser pastor dessas ovelhas, não,
é tribulação. Misericórdia. Né? Ao invés de alegrar, né, o coração do pastor, tem muita gente aí só dando trabalho. E olha a mensagem. Vamos destacar aqui, ó. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Tem gente que, ao invés de facilitar, né, o trabalho do pastor, do seu líder, só dificulta. Tem gente que é problema. Tem gente que é peso. Misericórdia, Jesus. Na vida dos seus líderes. Nossa. Né? E você acha que isso é claro, você está cansando o seu pastor, o seu líder, você está deixando a vida dele atribulada, porque você está sendo tribulação na vida dele. Jesus. Mas isso vai ser cobrado de você. Todas as noites que ele está sem dormir, né? Todo o peso que ele tem carregado nas costas por você não ser bênção, né? Isso vai ser cobrado de você. Misericórdia, Jesus. Isso vai ser cobrado de você. Então, se você quer viver bênçãos da parte de Deus, deixa de ser peso, problema, tribulação na congregação em que você faz parte, para os seus líderes, para os seus irmãos. Eles precisavam, os hebreus, né, para quem essa carta foi escrita, eles precisavam urgentemente de correção, de exortação, pois estavam prestes a abandonarem a fé. Como eles eram judeus convertidos ao cristianismo, estavam pensando a voltar à prática judaica, pois estavam decepcionados com o cristianismo. E este é o grande problema de muitas pessoas, porque acabam dando ouvidos a ensinamentos errados, falsas doutrinas, e aquela questão, né? A motivação errada. Não adianta você querer servir a Jesus Cristo porque vai ganhar casa, vai ganhar carro. Tem gente que reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador para ganhar carro, porque acha que vai ganhar uma casa nova, porta aberta. Motivação errada. Aqui, como os judeus esperavam um rei, né, e muitos deles ainda esperam um rei influente, né, um homem influente na política. Eles esperam alguém que vem para reinar, que tem poder político, aquela coisa toda. E estes que haviam reconhecido o Senhor Jesus como Salvador, por causa da perseguição, por causa das lutas, estavam desanimando e estavam se decepcionando. Que rei é este? Que Messias é este? Que Deus é esse? Este é o nosso grande problema. A gente quer servir ao Senhor Jesus motivados com interesses, né? A gente quer servir ao Senhor Jesus com interesse terreno. A gente quer servir ao Senhor Jesus interessados nas coisas aqui da terra. A gente não pensa naquilo que está
está preparado para cada um de nós na eternidade. Eu não estou decepcionado com esse Deus. Tem 30 anos que eu oro pedindo uma coisa e não recebo, não ganho. Devemos servir ao Senhor Jesus, porque queremos estar com Ele pela eternidade, e não porque queremos receber alguma coisa dele aqui na terra. Ele pode sim nos dar muita coisa aqui, mas a nossa fé não pode estar alicerçada nas coisas deste mundo. Devemos servir ao Senhor com a nossa fé alicerçada nele, somente nele. Então, a gente pode dizer que para vivermos pela fé, para perseverarmos, temos que entender que a fé em Cristo nos garante a vitória, nos garante nos garante que a gente vai vencer. E aí, nesta carta tem algumas orientações para quem está desta forma, desistindo, desanimado, querendo desistir. Deve recordar de suas experiências vividas anteriormente como servos do Senhor. Olha Hebreus 10, do 32 ao 34. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento. Lembre-se daquele dia que você reconheceu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a alegria que você tinha de ir à igreja, de ir ao culto, louvar ao Senhor, a disposição que você tinha de orar pela madrugada, Meu Deus. A disposição que você tinha para jejuar. Lembre-se de tudo isso. Aí o 33. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Lembre-se de tudo que você já sofreu até aqui, de quantos insultos você já sofreu, de quantos problemas que você já viveu, e Deus te deu a vitória. Lembre-se de tudo que você já viveu e de todos os momentos em que, claramente, se não fosse Deus em sua vida, você não estaria nem vivo. Lembre-se disso. Lembre-se de tudo que você já viveu e do que Deus já fez por você. 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então, o conselho é: lembre-se de tudo que você já viveu até aqui, de todos os momentos gloriosos que você já viveu na presença do Senhor, dos livramentos que Ele já te deu. Das bênçãos recebidas, lembre-se de tudo. Então, aqui fica claro que até um certo momento, eles compreendiam o chamado de Deus. Tanto é que eles viveram essas provações, demonstraram alegria, comparando ao lucro celestial, ao lucro eterno. Só que, depois de um tempo, eles já estavam esquecendo
já estavam esquecendo da promessa eterna, de uma vida eterna com o Senhor. E o conselho é: não se esqueça disso. E aí ele mostra aqui que nós somos privilegiados, porque os patriarcas, aqueles que viveram no passado, eles almejavam viver o que nós vivemos hoje, a graça, e só puderam sonhar com isso. Hebreus 11, do 13 ao 16, todos estes ainda viviam pela fé quando morreram. Eles não receberam as promessas, viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, uma pátria celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Este é o grande problema. Tem gente dizendo: quando não era cristão, parece que a vida era mais fácil. Parece que a vida era melhor. Parece que a vida era mais tranquila. Apenas ilusão. Porque o que está por vir para aqueles que não reconhecem, Jesus como Senhor e Salvador, é o sofrimento eterno. E para você que sofre aqui de forma temporária, tem um descanso eterno. Não se esqueça disso. Para nós que sofremos, que lutamos, tem o descanso eterno. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa que eles tinham que entender, que por mais que tenhamos promessa, porque tem gente que fala: Deus me prometeu, Deus prometeu isso e aquilo outro, há um tempo para que a promessa se cumpra. Há um tempo para que a promessa se cumpra. Hebreus 10, 35 e 36. Por isso, não abram mão da confiança que possuem. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, devemos permanecer firmes, perseverantes e fazendo a vontade de Deus. O grande problema é que nós queremos viver as promessas do Senhor, mas não queremos obedecer. Lembra do final do ano passado? A gente falou: 2023, um ano da decisão. Decida obedecer. Decida fazer a vontade do Senhor. Aí você receberá o que Ele te prometeu. Segundo Timóteo, do 2 ao 3, 2 Timóteo, capítulo 2, do 3 ao 6. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Ontem falamos sobre sermos soldados de Cristo, Nenhum soldado se deixa se envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. A gente até leu estes versículos aqui ontem. Distrações. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras.
o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Quer participar da colheita? Se dedique, se esforce, permaneça firme, tenha foco. Falamos muito ontem aqui sobre foco. Não permita que as distrações tirem seu foco. A gente quer viver a promessa de Deus, mas a gente não cumpre com a vontade do Senhor, permitindo que as distrações tirem o nosso foco. A gente não faz o que Deus manda, porque a gente permite o mundo que está em nossa volta tirar o nosso foco. O que Deus mandou você fazer esses últimos dias? Vamos lá. Você está assistindo aí? Está com papel, caneta perto de você? Não tem? Então pega o celular, abriu aí o bloco de notas, está assistindo aí pelo celular, não tem como, né, sair da tela do YouTube. Pega um papel, pega uma caneta, pega um caderninho, abre o bloco de notas aí e comece a escrever o que Deus mandou você fazer esses últimos dias. Faça uma autoanálise agora e veja o que Deus mandou você fazer que até agora você não fez. Lembre-se daquilo que Deus já mandou você fazer e você não fez até agora. Ontem aqui eu compartilhei, né, sobre o ciclismo. Assista a live de ontem, você vai ver. Eu iniciei numa carreira, né, como atleta, competi profissionalmente, participei de seletivas mundiais, né, mundial e aquela coisa toda. E para conseguir vencer, a gente tinha que ter foco, a gente tinha que ter sincronia no treino. Eu falo bastante sobre isso. Ontem, falei bastante sobre isso na live de ontem, então não vou falar novamente agora. Assista lá para você ver. Temos que ter foco, cumprir com o nosso chamado, obedecer ao Senhor, fazer o que Ele tem mandado a gente fazer. E lembrarmos que os dias são maus, Efésios 5:16. Imagina, daqui 2 minutos acontece alguma coisa com você, né? Acontece alguma coisa com você, chega a sua hora de ir para a glória, você pensa que vai para a glória e acaba não indo porque desobedeceu, não obedeceu ao Senhor. Acha que vai, né, para o descanso eterno e acaba indo para o sofrimento eterno por causa da desobediência, por falta de foco. Veja que a perseverança é fundamentada em seguir as regras. Deixa eu ler novamente aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, veja o 5. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Você não vai vencer, você não vai receber o prêmio celestial se você não andar de acordo com as regras, se você não obedecer, se você não fizer a vontade do Senhor. Outra coisa que faltava neles é que eles tinham crer que o cumprimento das promessas do Senhor está muito perto. Este é mais um grande problema. Muitos estão servindo ao Senhor apenas por servir.
de forma mecânica, sem amor, sem perspectiva da vida eterna. Muitos estão na igreja sem acreditar até mesmo no arrebatamento. Esse negócio de arrebatamento aí já tem muito ano que eu escuto, já tem muitos anos que eu escuto que vai acontecer e nunca acontece. Arrebatamento da igreja? Quantos anos que eu escuto falar de arrebatamento da igreja e nunca aconteceu? Tem gente que tá nem mais acreditando no arrebatamento. Que Cristo arrebatará a sua igreja. Só que muito em breve isso vai acontecer. Ao versículo 37 de Hebreus 10. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá. Aquele que vem, virá. E não demorará. É o que eu acabei de falar. Ele pode voltar daqui um minuto. Ou ele pode voltar pode arrebatar a sua igreja, né? Daqui um minuto. Ou a sua hora de partir para a eternidade pode ser daqui um minuto. Nós não sabemos. João 14, olha só o que diz, o versículo 1 ao versículo 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou lhes preparar um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 6,40. Porque a vontade de meu pai, porque a vontade de meu pai é que todo o que olhar para o Filho nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vai acontecer. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E é nisso que nós devemos crer. Só que, infelizmente, muitos já perderam a fé que o arrebatamento vai acontecer. Outra orientação para eles é que eles deveriam viver pela fé para agradar a Deus. Olha aí, Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Só que vivemos um tempo em que as pessoas não sabem esperar. Que é tudo de forma imediata. E para crer, querem primeiro ver, tocar. Se não tiver prova, se não tiver como ver, não tiver como tocar, não acredita, não crê. Vivemos uma geração de curiosos e não de profundamente íntimos de Deus. Aí a gente volta novamente na mensagem de segunda-feira, do dia 16 de janeiro, né, de 2023. Assista lá. Curiosos e não pessoas que buscam uma profunda intimidade com o Senhor. Querem ver, querem tocar. E o justo vive pela fé e não pelo que ele vê.
Nós não vivemos pelo que a economia fala, pelo que o governante está falando, pelo que o político fala, pelo que o especialista nisso ou naquilo outro está falando. Nós vivemos por fé e não por vista. Quando oramos, a gente ora querendo ensinar Deus a trabalhar, como fazer, exigimos que Ele opere, realize, hoje, ontem. E esquecemos que é o Senhor que está no controle de todas as coisas e que é Ele quem sabe o tempo certo de fazer, né? De realizar, de nos dar um milagre. A nossa vida não depende das coisas deste mundo, das previsões deste mundo. Segundo aos Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso travou a língua aqui. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Aqui na revista e corrigida, né? Vamos ler na NVT. Eu gosto muito da NVT. Vamos ler na NVT, segundo aos Coríntios, capítulo 4. Inclusive eu gosto muito deste capítulo 4 de segundo aos Coríntios. Olha, 16. Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não pode se ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Não podemos viver de acordo com o que o mundo nos diz. Não podemos servir ao Senhor nos baseando nas coisas deste mundo, nas previsões do mundo. Nossos olhos devem estar fixados no Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele tem para nós, naquilo que Ele nos promete em Sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Jesus, aleluia. Então, a gente conclui. Não permita que os problemas que você está enfrentando agora em casa, na rua, no trabalho, não permita que estes problemas te façam parar. Jesus, glória a Deus. Não permita que as dificuldades diminuam a sua fé. Permaneça firme. Permaneça firme. E entenda que até os problemas te fazem crescer. Os problemas têm benefícios. Você sabia disso? Tem. Basta você procurar aprender com os problemas. Veja só, o problema forma o nosso caráter, nos ensina a ter paciência. O
problema forma o nosso caráter, nos ensina a ter paciência. Verdade. Meu Deus. O problema nos ensina. Olha lá, Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando tiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, os problemas servem para nos moldar. É verdade. Para nos ensinar, para nos fazer crescer. Os problemas nos fazem crescer. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, nem dos que são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ter fé não é somente glorificar pelo que Deus fez no passado, é confiar que Ele está com a gente no presente e que Ele ainda fará muito mais por nós no futuro. Amém, Jesus. É isso, ter fé não é só dar glória a Deus pelo que Ele fez no passado, é confiar que Ele está contigo aí, que Ele está com você agora, que Ele está passando por este problema, Ele está ao seu lado, muitas das vezes até te carrega no colo, e que Ele ainda vai fazer muito mais por você no futuro. Aleluia. Isso é ter fé. Então fique firme, não desista. Permaneça Aleluia, Jesus. na presença do Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ore com a gente neste momento. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, ouvimos a Tua palavra agora, ó Senhor. Te louvamos, Te glorificamos, porque, Verdade, meu Pai amado, mais uma vez o Senhor falou conosco. Mais uma vez o Senhor nos ensinou em Tua palavra, ó Pai amado, como devemos viver, o que devemos fazer, ó Pai. Pedimos perdão se estamos desobedecendo a Ti, se não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Meu Pai, pedimos perdão se não estamos fazendo a Tua vontade. Se estamos dando lugar à vontade da nossa carne, não à Tua vontade, ó Pai, nos perdoe. Verdade, Nos perdoe, ó Pai amado, se pensamos em desistir, se pensamos em abandonar, meu Pai amado, o nosso posto. Se pensamos, meu Pai amado, em abandonar, meu Pai amado, o nosso posto, onde o Senhor nos colocou como soldados. Se pensamos em sair da posição na qual o Senhor nos colocou como soldados, nos perdoe, ó Pai. Ontem o Senhor falou conosco sobre a Tua armadura e hoje o Senhor fala conosco sobre perseverarmos, vivermos pela fé, não vivermos, ó Senhor, pelo que o mundo nos mostra. Esta guerra nós vencemos com visão espiritual e não com visão terrena, ó Pai. Entendemos isso, que esta guerra venceremos com visão espiritual e não com visão terrena. Por isso pedimos perdão a Ti, se até agora estávamos vivendo por vista, é verdade, meu Deus. vivendo, Misericórdia. olhando, Nos perdoa, Senhor. com a ótica humana, com a razão humana, e não pela fé. Pedimos perdão e pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos revista da Tua graça, do Teu poder, e que sejamos fortalecidos para continuarmos em frente, em nome de Jesus, ó Pai. Pois com esta mensagem cremos que muito em breve, Aleluia. e muito em breve, o Senhor levará a igreja para junto de si. Que muito em breve estaremos contigo pela eternidade. E até este momento,
ainda estamos contigo, ainda sentimos a tua presença. Até acontecer, meu Pai, este grande dia, este grande evento da igreja ser arrebatada, o Senhor garante a tua presença. O Espírito Santo está presente e podemos sentir. Meu Pai amado, abrace aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão fraquinhos, ó Pai, que agora estão sendo fortalecidos com esta mensagem. Abrace os teus filhos, que eles sintam a tua presença, o teu abraço, o teu toque, em nome de Jesus, ó Pai. Que eles sintam neste momento o teu toque, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua família de forma extraordinária. Curta este vídeo. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. E compartilhe com todos os seus contatos. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Não tem nem o que comentar, né, gente?